Boa tarde a todos. Excepcionalmente, essa nossa aula está sendo ministrada durante o dia e ela está sendo ministrada direto da porta da Catedral da Igreja do Castelo. Essa porta aí que vocês estão vendo é onde Lutero afixou as suas 95 teses e criou uma verdadeira revolução em Wittenberg, depois na Alemanha, e depois foi atingindo outros países, até chegar em Roma, e incendiou o mundo, e esse fogo chegou até, esse fogo não, essa chama, esse ardor chegou até os nossos dias. Vamos orar antes de nós iniciarmos? Pai, nós queremos te louvar por mais esse dia que o Senhor nos dá. E agora, quando nós vamos meditar na sua palavra, nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar, abrir as nossas mentes e os nossos corações para recepcionarmos a tua palavra e que ela possa frutificar. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo e também aquelas que irão nos acompanhar pela internet ao longo do tempo. Para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nenhuma doutrina ela é mais amada e mais odiada ao mesmo tempo do que a doutrina da eleição. Por que que ela é a mais odiada e a mais amada? Ela é a mais amada porque aquelas pessoas que compreendem a doutrina da eleição, elas compreendem que sem a doutrina da eleição, elas jamais seriam salvas. Jamais. Seria impossível a salvação de um homem se não houvesse a eleição incondicional. E ela é mais odiada por aqueles que não compreendem, por aqueles que não aceitam, porque a doutrina da eleição, ela humilha o homem e ela exalta Deus. Então, com a doutrina da eleição, o homem ele é confrontado com seu orgulho. Porque o homem ele pensa que ele é bom, ele pensa que ele pode receber a Cristo, ele pensa que ele pode ir a Cristo, e com a doutrina da eleição, ele compreende que não. Então, por isso que aqueles que recebem a doutrina da eleição, eles amam a doutrina da eleição. E aqueles que não recebem a doutrina da eleição, eles odeiam a doutrina da eleição, porque a doutrina da eleição humilha o homem e exalta a Deus. O texto base é Romanos 9, de 9 a 16. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Depois nós vamos voltar para esse texto novamente. Negar a eleição soberana ou guardá-la em algum cubículo da teologia, nas estantes, sob o rótulo de úteis para nada ou perigosa, equivale a roubar do povo de Deus a visão mais plena da glória de Deus e limitar o culto da igreja à esfera da lógica humana. Robert Self. Irmãos, como que uma pessoa ele pode conhecer a doutrina da eleição e se recusar a pregar isso aos seus ouvintes, aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade espiritual, alegando que aquilo não vale para nada, que aquilo é útil para nada? Como? Se a Bíblia
os profetas, os apóstolos, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus fala a respeito dessa doutrina. Se ela não fosse útil para nada, essa doutrina não apareceria tantas vezes nas Escrituras. Ou então, é uma doutrina perigosa, quer dizer, as pessoas não pregam essa doutrina achando que ela vai causar problema dentro da igreja. Como? Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma espada. E pelo fato dela ser uma espada, quando ela vem, ela separa. Então, quando nós pregamos o Evangelho, e pregamos as doutrinas do Evangelho, e pregamos, inclusive, a doutrina da eleição incondicional, essa doutrina, ela também serve para isso. Para colocar para dentro do Evangelho quem é para ser colocado, e para tirar do Evangelho aquelas pessoas que é para serem tiradas. E a palavra de Deus é isso. Ela é uma espada de dois gumes. E a espada de dois gumes, ela separa, ela coloca um lado para dentro e outro lado para fora. Então, nós jamais devemos deixar de pregar uma coisa somente porque ela é perigosa, porque as pessoas não vão gostar. E quando a gente deixa de pregar, a gente rouba do povo de Deus a visão mais plena da glória de Deus. Ele limita o culto da igreja à esfera da lógica humana. Ah, isso não faz sentido. Ora, não faz sentido do ponto de vista de quem? Quem não olha o passado, não enxerga o presente e não constrói o futuro. Nós precisamos olhar o passado, porque é através do passado que nós vamos compreender muitas coisas, principalmente as coisas que estão acontecendo no dia de hoje na igreja. Porque o estágio atual da igreja é o resultado dos estágios anteriores. Porque a coisa ela não surge de repente. Então, o abandono dessa doutrina da eleição nos dias de hoje na igreja cristã, especialmente na igreja evangélica, é fruto da construção histórica, fruto do aparecimento de tantos movimentos durante os séculos, e que esses movimentos eles invadiram a igreja, influenciaram a igreja, entraram dentro da igreja, que levou a igreja a se afastar de doutrinas tão valiosas e tão preciosas como é a doutrina da eleição. Aí nós temos os 5 pilares da Reforma Protestante: sola Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, glória somente a Deus. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solos Christus, soli Deo gloria. O primeiro desses lemas, o sola Escritura, aborda a questão fundamental da autoridade. Então, aonde que nós vamos tirar os ensinos? Onde nós buscamos autoridade para falar todos os assuntos relacionados com Deus, com Cristo e com a salvação? Na Escritura. A Escritura é a nossa base, a nossa regra de fé. As 3 intermediárias, somente a graça, somente a fé e salvos Cristo, são as questões básicas da salvação. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, através da fé que Ele nos concede, e somente por Cristo. Cristo é o nosso Salvador. E o último se refere à adoração, como fruto da graça de Deus, da fé que Ele nos concede, e pelo fato da obra sacrificial e substitutiva de Cristo, nós rendemos glória somente a Deus. Na igreja medieval, prevalecia a ideia de que Deus não negaria a graça a quem fizesse o seu melhor. Será que nós não pensamos isso também? Será que nós não pensamos que Deus ele vai derramar a sua graça para uma pessoa que ela é sincera, mesmo que ela estiver errada? Não. Quando nós pensamos assim, nós estamos pensando igual a igreja medieval. Deus, ele ofereceu seu filho e ele determinou que a salvação viria somente através da fé no seu filho. E este é o único caminho para nós obtermos a graça de Deus. O próprio Cristo, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Então, o fazer o melhor, o ser sincero, o ser religioso, é outro caminho. E Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E daí, quando nós examinamos a história, profundamente, não superficialmente, nós vamos observar qual foi a discussão de fundo da Reforma Protestante. Então, qual foi a grande discussão da Reforma Protestante? Foi a respeito do Papa? Foi a respeito das indulgências? Foi a respeito da opulência da igreja? A grande discussão da Reforma Protestante foi entre Erasmo e Lutero. Embora ele tivesse degladiado com outros vendedores de indulgências, com outros bispos e tal, mas a grande discussão na Reforma Protestante foi entre Erasmo e Lutero. Martin Luther, ele viveu de 1483 a 1546, foi um sacerdote agostiniano e professor de teologia alemão, figura central da Reforma Protestante. Veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada, confrontou o vendedor de indulgências Johann Tetzel, com suas 95 teses, em 1517. Então, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele pregou as suas 95 teses na porta desta igreja, a Igreja do Castelo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. A porta não é mais a mesma, mas a construção ainda é a mesma. Então, foi nesse local que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses contra as indulgências e ele incendiou o mundo. E os reflexos disso nós podemos experimentar até o dia de hoje. Eu costumo dizer que toda a sociedade ela é devedora de Lutero. Até aqueles que são ateus, eles devem a liberdade de serem ateus à Reforma Protestante, que trouxe liberdade de culto ao mundo. Então, se não fosse a Reforma Protestante, a pessoa que se declarasse ateia, ela seria queimada na fogueira. Percebe? Então, até aqueles que odeiam a Reforma Protestante são devedores da Reforma Protestante. Desidério Erasmo, ou Erasmo de Roterdã, contemporâneo de Lutero, viveu de 1466 a 1536. Ele foi um teólogo humanista holandês, cursou o seminário com os monges agostinianos, então ele sofreu a influência de Agostinho, de Hipona, a mesma influência que Lutero sofreu, e Lutero pensava que Erasmo era um parceiro nos ideais da reforma. Ele realizou seus votos monásticos aos 25 anos, vivendo como tal, sendo um grande crítico da vida monástica e das características que julgava negativas na Igreja Católica. A grande diferença entre Lutero e Erasmo é que Lutero ele enfrentava a teologia da Igreja. E Erasmo, ele atacava os costumes da Igreja. Percebe? Ele atacava mais o fundamental, que era a teologia, o que a Igreja pregava e aquilo que ela acreditava. E Erasmo, ele ficava mais nos costumes da Igreja, na parte moral. Erasmo publicou este livro, que chama O Livre-Arbítrio e a Salvação, a pedido do Papa e a pedido do Imperador. E depois de ler a obra de Erasmo, defendendo a doutrina do livre-arbítrio, Lutero escreveu o seu clássico, da Vontade Cativa, que tem um resumo desse livro, Vontade Cativa, no Brasil, lançado pela editora Fiel, que chama Nascido Escravo, que é uma leitura obrigatória em quem deseja se aprofundar um pouquinho mais no Evangelho. Nesse livro, A Vontade Cativa, Lutero diz a Erasmo: elogio e gabo muito de ti o seguinte: és o único que atacou a questão em si, isto é, a questão essencial, e não me fatigaste com aqueles assuntos secundários sobre o papado,
o purgatório, as indulgências e outras coisas desse tipo, que mais são frivolidades do que questões sérias. Então, aí, quando Lutero já tinha amadurecido um pouquinho mais os seus estudos, as suas divergências com a Igreja Romana, ele chegou a essa conclusão de que ficar discutindo sobre o papado, o purgatório, as indulgências e as coisas desse tipo eram coisas secundárias, coisas frívolas, que tinham questões mais sérias para serem discutidas. E outras coisas desse tipo que mais são frivolidades do que questões sérias, pelas quais, até agora, quase todos tentaram caçar-me em vão. Tu foste o único que reconheceu o ponto central de toda a controvérsia. Livre-arbítrio, né? Porque o assunto do livro era esse. De toda a controvérsia. E pegaste a coisa pela gravata. Por isso, te agradeço de coração. Então, quando Erasmo começou a fazer uma defesa intransigente do livre-arbítrio, é que Lutero pôde se aprofundar nesse estudo e ele pôde responder a Erasmo através desse livro. E esse livro tem abençoado a igreja já por 5 séculos. E ele disse assim, Martinho Lutero: se algum homem atribuir qualquer parte da salvação, mesmo a menor parte dela, ao livre-arbítrio do homem, ele nada sabe sobre a graça e não conheceu a Jesus Cristo corretamente. É uma frase muito pesada, mas está correto, porque nós vamos ver aqui, durante o nosso estudo, que o homem que acha que ele foi salvo pelo livre-arbítrio, ele não conheceu a graça, ele não conheceu a Jesus Cristo corretamente. Esse daqui é uma figura, uma gravura, sobre o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi um sínodo nacional que teve lugar em Dordrecht, na Holanda. Olha, irmãos, é quase 100 anos depois dessa discussão entre Erasmo e Lutero. Você vê, a Reforma Protestante foi em 1517. E aqui nós estamos falando de 1618 e 1619. Quer dizer, 100 anos depois ainda estava essa discussão. E essa discussão continua até hoje. O Sínodo de Dort foi um sínodo nacional que teve lugar em Dordrecht, na Holanda, em 1618 e 1619. Lembrando que o sínodo, eles não ficavam reunidos direto. Eram reuniões que aconteciam periodicamente, e essas reuniões do Sínodo de Dort aconteceu em 1618, 1619, com o objetivo de regular uma séria controvérsia nas igrejas holandesas, iniciada pela ascensão do arminianismo. Compareceram também representantes com direito de voto vindo de outros países estrangeiros. Então, os arminianos apresentaram os seus pontos para serem discutidos, todos eles com referência à liberdade do homem, ao livre-arbítrio, e o Sínodo de Dort se reuniu para discutir esse assunto. Vamos passar um vídeo aqui para vocês. J.C. Ryle, que tem algumas obras em português assim, importantes, como Santidade, por exemplo, tem várias obras que não foram traduzidas. Ele diz assim, sobre isso: creia e pregue o livre-arbítrio, se você tiver coragem. Mas seja honesto, ao menos para admitir que você não é nem mesmo um primo em 10º grau dos reformadores. Diga às pessoas que você teria sido forçado a se opor a Lutero, a se opor a Calvino, a se opor a John Knox, a se opor a todos os reformadores e estar junto com a Igreja de Roma. Seja honesto em admitir que você defende a mesma coisa que Roma defendia naqueles dias. Seja honesto em dizer que você não concorda com nenhuma das coisas que os reformadores pregaram. Ele diz, mas seja honesto também para dizer que se você estivesse vivo na época de Spurgeon, Jonathan Edwards, Whitefield, você também seria contra eles, contra todos os puritanos, contra as doutrinas da graça. Admita que você seria oposição à reforma, portanto você não seria protestante. Porque sobre o que você estaria protestando? Já que o grande debate da reforma foi exatamente sobre isso. Então, admita que você é contra o coração da reforma e as doutrinas da salvação defendida nela.
Uma paulada, né? Então, se você é um defensor do livre-arbítrio, creia e pregue o livre-arbítrio se você tiver coragem. Mas seja honesto, ao menos, para admitir que você não é nem mesmo um primo de 10º grau dos reformadores. Então, como disse aí o Lutero, tudo bem, você acredita no livre-arbítrio, mas admita que você está do lado oposto dos reformadores. Você está do lado oposto de Lutero, que você está do lado oposto de Calvino, e que se você estivesse vivendo na Reforma Protestante, você estaria do lado da Igreja Romana e não do lado dos protestantes, do lado dos reformadores. Então, os 5 pontos do arminianismo proposto lá no Sínodo de Dort para que a Igreja da Holanda adotasse esses pontos era a vontade livre, a eleição condicional, a expiação universal, e a graça pode ser impedida e o homem pode cair da graça. Quer dizer, o homem tem liberdade de a Deus, a eleição de Deus é incondicional, é condicional, quer dizer, Deus escolhe baseado na característica do homem, a expiação é universal, quer dizer, Cristo morreu por todos os homens, Cristo pode chamar uma pessoa e essa pessoa pode se recusar a vir pela graça que pode ser impedida, e o homem pode cair da graça. Quer dizer, se o calvinismo é a tulipe, o arminianismo é a margarida. Bem me quer, mal me quer. Hoje eu estou salvo, amanhã não estou. Hoje eu estou salvo, amanhã não estou. Então, o Sínodo de Dort decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em 5 pontos. Essas doutrinas, descritas no documento final chamado Cânones de Dort, são também conhecidas como 5 pontos do calvinismo, ou então as doutrinas da graça. Esse acróstico aí, tulipe, então ele se refere aos 5 pontos do calvinismo em inglês. Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, ou chamada irresistível, e a perseverança dos santos. Nós vimos a depravação total. A depravação total é a causa da eleição incondicional. Por que existe a depravação total? É que se houver uma eleição, essa eleição tem que ser incondicional, porque todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. É a doutrina que afirma que o homem não regenerado é absolutamente escravo do pecado e, portanto, totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para salvar-se. Assim, este homem depende inteiramente da obra de Deus, que deve vivificá-lo a fim de que este seja salvo. Então, imaginemos todos os homens mortos em seus delitos e pecados, todos os homens odiando a Deus e não querendo Deus, igualmente. Então, se Deus deseja salvar alguns homens, esses homens serão escolhidos de acordo com o critério de Deus e não o critério humano. Então, Deus ele escolhe pessoas não por causa das suas características, mas pela liberdade que Deus tem de escolher quem ele quer. A doutrina da depravação total é como você abotoar uma camisa. Na hora que você abotoa o primeiro botão no local correto, todos os demais botões serão abotoados de forma corretamente. Agora, se você abotoa o primeiro botão errado, os demais botões serão abotoados errados também. É por isso que a primeira doutrina do Evangelho é a depravação total. Todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Então, baseado nessa verdade da depravação total, é que as demais coisas do Evangelho serão pregadas. O Evangelho não se inicia falando Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. O Evangelho se inicia assim: você é inimigo de Deus e a ira de Deus está sobre você. E daí você vai apresentar a Cristo como a solução para esse homem que se desespera ao conhecer a doutrina da total depravação. E, como resultado da doutrina da total depravação, vem a eleição incondicional. A eleição incondicional está diretamente ligada à soberania de Deus e à demonstração de sua glória aos homens.
Deus escolhe quem ele quer, e essas pessoas que ele escolhe é porque ele quer demonstrar a sua glória a esses homens. A grande dificuldade do evangelicalismo atual em aceitar a doutrina da eleição é porque, altamente influenciado pelo humanismo, também não aceita o ensino de que o homem é realmente mau. Então essa é a dificuldade. O homem pensa que ele é bom, e como ele pensa que o homem é bom por causa do humanismo, ele tem dificuldade em aceitar que esse homem será lançado no inferno. E que Deus, ao lançar um homem no inferno por causa dos seus pecados, Deus é justo em fazer isso. É isso que o homem merece. Então, nós precisamos responder essa pergunta. Será que nós realmente acreditamos que o homem natural é realmente mau? Que ele não deseja qualquer bem espiritual? E que ele está incapacitado de querer ou chegar-se a Deus? Sim. O homem é realmente mau. O homem ele não deseja qualquer bem espiritual. E o homem está incapacitado de querer ou chegar-se a Deus. Irmãos, os irmãos percebem que os irmãos testemunham de que os homens não querem saber de Deus. Os homens, eles odeiam a Deus. E o homem, ele só quer saber de Deus, ou ele é atraído a Deus, quando isso parte de Deus. Quando essa atração parte de Deus. Como nós veremos daqui 2 aulas. Então, se tudo isso for verdade, e Deus querendo mostrar a sua glória e salvar alguns, o que ele precisa fazer? O que ele precisa fazer para isso? O que a Bíblia diz a esse respeito da eleição? Então, para Deus salvar alguém, se estão todos na mesma situação de depravação total, e ele quer salvar alguns, ele precisa escolher essas pessoas, independentemente da situação dessas pessoas, porque elas são todas iguais. E o que a Bíblia diz a esse respeito? Então, nós precisamos lembrar que o que significa no português essas palavras. Eleger é o ato de escolher entre 2 ou mais. Se você escolhe todos, você não está escolhendo. Né? Porque a eleição, ele está no fato, hein? Você escolher um entre 2 ou mais. Eleitor é o agente da eleição, aquele que elege, aquele que escolhe. E eleito é em quem recaiu a eleição, o escolhido, o predestinado. Então, o homem, assim, ele fala que ele é eleito. Eu sou eleito de Deus, eu sou um predestinado. Mas quando você começa a conversar com ele, ele vai falar que foi ele que escolheu a Deus, não foi ele que foi escolhido por Deus. Não é assim que acontece? Se não fosse a eleição incondicional, nós teríamos todos os homens indo para o inferno, pois todos são maus e não há quem queira a Deus. Então, por isso que no início eu falei que aqueles que conhecem a doutrina da eleição incondicional, eles amam essa doutrina. Porque sem ela, nenhum homem seria salvo. Então, o homem escolhe a Deus, ou Deus escolhe o homem. Então, quem escolhe é o eleitor. E quem é escolhido é o eleito. Então, nós somos eleitos por quê? Porque Deus nos escolhe. Então, se Deus escolhe o homem, tem mais 2 perguntas. Essa escolha é condicional ou essa escolha é incondicional? Deus fala assim, não, vou escolher aquele lá porque ele é judeu. Não, vou escolher aquele lá porque ele é pobre. Vou escolher aquele lá porque ele é humilde. O que diz? Então, daí isso nos leva, antes da resposta, né, a perguntar assim, Deus salva uma pessoa para ele ser glorificado, para ele demonstrar a sua glória. Então, que caso que ele vai ser mais glorificado? Quando ele salva uma pessoa, mesmo ela não merecendo, ou quando ele salva uma pessoa porque ela merece? Ele salvando uma pessoa que merece, ele está fazendo aquilo que a pessoa merece, ele não está sendo gracioso, ele não está sendo misericordioso. Ele só leva a glória quando ele merece alguém que merecia o inferno. Isso faz parte da misericórdia. A doutrina da eleição, embora ela tenha ficado durante séculos deixada de lado, ela está florescendo. E é interessante porque ela está florescendo em até alguns lugares inusitados, como no meio pentecostal. Eu coloquei esse vídeo aqui, esse pregador, esse pastor, ele tem umas coisas muito estranhas e até algumas
heresias, né, que ele crê e ele prega. Mas veja o que ele fala aí a respeito dessa doutrina da eleição. Assim como me escolheu, no dia em que eu entrei na igreja. Não vou aceitar, não. Deus escolheu você no dia que você entrou nessa igreja. Você passou para crente no dia que você entrou aqui, porque antes tu era do capeta. Você estava cheia de Exu, de pombagira. É essa voz que prega aí fora. Você vinha andando lá na rua, vazio, sem Deus no coração, no baile do alalaô. Alalaô. E de repente você ouviu um homem pregando muito. Naquele dia feliz, naquele santo lugar, você teve um encontro com Deus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quando ele disse, haja luz, ele tinha escolhido você. Quando ele disse, poção seca, separe da molhada, ele tinha escolhido você. Você sempre foi dele, vai viver para ele e vai morrer com ele. Tu és o escolhido de Deus. Isso está em conformidade com o Evangelho de Paulo? É assim que nós vivemos. No dia em que Deus julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Para andar em conformidade com o Evangelho do Paulo, tem que entender que você é um escolhido desde antes da fundação do mundo. E isto quebra aquela missionária que me diz, tá vendo aquele cara ali? Aqui, ó. Eu que ganhei ele para Jesus. A mim não, que eu não como mais desse reggae. Quem me ganhou foi ele. Quem me libertou foi ele. Quem me batizou foi ele. Quem me separou foi ele. Quem me separou, quem me ungiu foi ele. A honra é dele, a glória é dele. Não tem homem nesse pacto. É dele a glória, é dele o louvor, é dele o império, é dele o domínio. Seja a honra para ele sempre. Pois é. Pura verdade. Pura verdade. A eleição é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Antes que houvesse mundo, ele nos escolheu para ele. Aí, os 5 pontos, né? Então, o que a Bíblia diz? Vamos voltar àquele texto inicial. Paulo aí, ele já tinha falado sobre a situação dos judeus, a situação dos gentios, que todos eram pecadores igualmente, que não havia nenhum justo, nenhum sequer, todos estavam separados de Deus. E aí, ele está defendendo aquela tese de que a palavra de Deus em relação aos judeus não havia falhado, porque a promessa era para o remanescente fiel e não para toda a nação de Israel. Então, ele está desenvolvendo essa ideia. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Então, ele está falando aqui que os de Israel não são aqueles que são de sangue, mas aqueles que são da fé, da promessa. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, Deus tinha prometido para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, e ele estava velho, a sua esposa velha, estéril, e não vinha esse filho. E Sara ofereceu a sua escrava
para que Abraão tivesse um filho através da sua escrava, e nasceu Ismael, e Abraão pensava que Deus ia cumprir a sua promessa através de Ismael, e Deus falou para ele, não, eu não quero que você me dê uma mãozinha. É o filho da promessa. Eu prometi, eu vou cumprir. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Eu prometi e eu vou cumprir. Gálatas 4:30, Paulo fala assim, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. É muito chocante isso, porque Ismael já era um menino crescido, era o mais velho. Pela lei, ele que teria o direito da primogenitura, mas o Senhor falou assim para ele, lança fora a escrava e o seu filho. Mas como que eu vou lançar meu filho fora? Faz isso que eu estou te mandando. Porque de modo algum o filho da escrava, aquilo que você fez com a tua cabeça, com a tua força, com a tua inteligência não serve. Porque ele jamais herdará com o filho da livre. Ismael jamais vai herdar com Isaque. Embora os dois fossem filhos de Abraão, de sangue, mas é o filho da promessa que vai herdar. E daí ele continua. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Então, Isaque foi escolhido e agora Deus vai escolher outro. Rebeca fica grávida de Isaque e ela tem gêmeos no seu ventre. E diz a palavra, e ainda não eram os gêmeos nascidos. Ele estava no ventre. E eles começaram a se degladiar no ventre. Rebeca foi consultar ao Senhor. O que está acontecendo? Ele falou assim, olha, dentro do teu ventre há duas grandes nações. Mas o mais velho será escravo do mais moço. E ainda não eram gêmeos nascidos. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Irmãos, precisa de mais algum texto para nós chegarmos à conclusão de que Deus tem liberdade de escolher quem Ele quer? Não por obras, mas pela vontade dEle. Já fora dito a ela, Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Numa outra versão, mais fiel ao texto original, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Como revela lá em Malaquias 1, de 2-4. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Você já perguntou? Para Deus, em que o Senhor tem nos amado? A gente tem tanto problema. E os israelitas, os judeus, estavam perguntando isso para Deus. E daí Deus responde assim, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, que é a descendência de Esaú, né? Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Por quê? Porque Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú. Daí vem uma pergunta, mas esse texto não fala da eleição da nação de Israel?
Então não seria para a igreja, não seria aí, em último caso, a eleição da igreja, não é isso que está falando o texto? Porque aquelas pessoas que querem contestar esse texto, falando que esse texto se refere à pessoa, mas ele se refere à igreja, é essa a alegação que eles fazem nesse texto. Vamos ver. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a eleição ou predestinação seria para a igreja ou para indivíduos. É difícil falar em eleição sem falar de indivíduos, mesmo porque a igreja é formada por indivíduos. Ao se dirigir aos cristãos de Éfeso, a igreja que está em Éfeso, Paulo está falando a pessoas. Portanto, ao dizer nos elegeu, ele pode tanto se referir ao coletivo como ao individual. Veja outras passagens sobre o assunto em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Tessalonicenses 1,4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Coríntios 1:27 a 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Tiago 2:5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Tudo isso é corroborado pela passagem em Romanos, quando Paulo fala especificamente de vasos, que são indivíduos, que foram preparados de antemão para a glória. Em Romanos 9:23, 24 diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já Deus dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Já a palavra predestinação, apesar de associada à eleição, ela tem algumas diferenças. A eleição nos fala de Deus escolhendo pessoas para serem salvas. Predestinação significa que Deus determinou de antemão que todos os que seriam salvos seriam seus filhos por adoção. Talvez dê para pensar que os eleitos poderiam ter sido salvos sem serem predestinados, ou seja, sem serem feitos filhos, mas como na Bíblia as duas coisas andam juntas, é assim que os salvos são, eleitos e predestinados. Mas esse raciocínio nos ajuda a entender que a questão é individual, de pessoas, e não apenas coletiva, como se Deus tivesse eleito e predestinado a igreja corporativamente e não os seus membros individualmente. O texto em Efésios 1 é muito rico ao mostrar tudo o que fomos feitos ou que temos em Cristo. Efésios 1:3 diz que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:4 diz que somos eleitos nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:5, predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:6, agradáveis a si no amado. Efésios 1:7, redimidos pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:9, conhecedores do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
Efésios 1:13, selados com o Espírito Santo da promessa. Aqueles que se opõem à ideia da eleição e predestinação podem não estar entendendo a enormidade do nosso pecado e achando que ainda exista algo de bom no homem que seja capaz de fazer uma opção por Deus. Não. A verdade é que não existe em nós, em nosso estado natural, uma partícula, um átomo sequer de inclinação para Deus. Muito pelo contrário. O nosso sentimento natural seria sempre de inimizade contra Deus, não fosse o fato de Deus ter escolhido alguns para a salvação. 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E Romanos 8, de 7 a 8 diz: porquanto a inclinação da carne, ou a tendência da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bem claro, né, irmãos? Os textos aí que ele coloca a argumentação de que essa eleição é uma eleição individual, de pessoas com nome, com uma morada lá no céu. Eu vou preparar-vos lugar. Então, cada um de nós que somos eleitos de Deus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e também nós temos uma morada lá no céu preparada por Cristo. Daí quando as pessoas ouviam falar a respeito disso, elas falam assim: ué, mas então Deus é injusto? Deus é injusto? Como ele pode, entre duas pessoas iguais, sem que elas tenham feito nada, elas nem nasceram ainda, como é que Deus pode amar um e odiar a outro? Então Deus é injusto? A injustiça da parte de Deus? E Paulo já responde: de modo nenhum. Nem pensar, nem passa pela sua cabeça uma coisa dessa. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Eu escolho quem eu quero. Eu tenho misericórdia de quem eu quero. Irmãos, porque a misericórdia, ele é um favor que é transmitido àquela pessoa que é indigna, àquela pessoa que não merece. Deus ser misericordioso significa que ele não vai dar o castigo que a pessoa merece. Então, Deus é justo em castigar. Pela sua misericórdia, ele deixa de castigar aquela pessoa que merece ser castigado. Só que ele fala assim: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Então, de quem eu quiser, eu vou ter misericórdia. E os outros, eu vou condenar, porque é a minha justiça. Então, todos mereciam a justiça de Deus, mas com alguns, ele não vai usar de justiça. Ele vai usar de misericórdia. E a justiça, ela é aplicada como? Em Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. E a justiça de Deus para os eleitos, ela é satisfeita por intermédio de Cristo. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer, não depende do livre-arbítrio e não depende de quem tem alguma obra. Não depende de quem vai atrás, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, esse dia eu estava acompanhando um estudo aí postado na internet e a pessoa termina assim sobre a predestinação. Então, o que fazer para estar entre os eleitos? Aceitar Jesus. Quer dizer, ao invés dele concluir que nós devemos ser aceitos por Cristo porque é Ele que escolhe, ele conclui o quê? Que a gente precisa... uma inversão. Então, o que ele colocou aqui é o que todo mundo pensa. Que a pessoa é eleita porque ela escolheu Jesus. Como assim? Então, você não é eleita, você é um eleitor? Vamos lá ver o que está em João. Veio para o que era seu, João 1, versículo 11, 12 e 13. O 11 e 12 todos conhecem. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o novo nascimento, ele é operado através de se crer em Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, nós nascemos de novo. Só que ele conclui aí no 13. Os quais, esses que nasceram de novo, não nasceram do sangue. Não são os da carne. Não são
os filhos de sangue, nem da vontade da carne. Quer dizer, não é por obras. Não é porque a pessoa fez alguma coisa e deixou de fazer que ela nasce de novo. E nem da vontade do homem. Quer dizer, não é pelo livre-arbítrio. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. O dia em que compreendermos, de fato, a doutrina da total depravação e da eleição incondicional, nosso amor por Cristo será muito maior. Então, quando compreendemos quem nós éramos e o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós, mesmo nós não merecendo, nós vamos amá-lo muito mais. Repetindo, aqueles que aceitam, que compreendem a doutrina da eleição, eles amam a doutrina da eleição. Eles amam a Deus, eles amam a Cristo. Os eleitos não desejam apenas a salvação, mas desejam principalmente a Deus, aquele que é o doador de todas as coisas. Para encerrar, eu quero colocar esse vídeo do Paul Washer e depois, em seguida, eu vou orar encerrando. Is there any way that you can, whatever you do, I can say something, but let me, you can go to my pastor's website, Anchor Truth. He has a series of sermons called Election, Plain and Simple. Some of the best you'll ever hear. AnchorTruth.org. Election, Plain and Simple. What it all comes down to is this. You only have to answer one question. Is man radically depraved? It's the only question he has. Because if he is, if he's truly dead in his sin, if he truly hates God, if all men are equally evil, they are. And the question is, how are you standing here right now believing God? Well, some of your friends will still hate God. What happens if you say you opened up your heart? I'll say no, you didn't. Because the Bible says God opened up his heart. You say, well, I repent to you. I mean, the repentance is an evangelical grace, and all the confessions it means it comes from God as a gift. You say, well, I believe. You came out of Ephesians 12. Also is a gift. I know the Bible says that nobody coming to God unless they surely by water. I mean, I know that. My question is, but is the grace, the offer of salvation for all men, or did God sit back in eternity and say, it's for you, and you. See, the first problem is this. Let's say there's no election at all. Okay, let's just start with there's no election. All right. Now, let's say that men really are radically depraved and no man can come to God unless God draws them. So God comes down to every man and says, anyone who will bow their knee to me, anyone who will accept my Son as their Savior will be saved. Since every man is radically depraved, they all hate God. They all blaspheme him, turn around, walk away, and go to hell. The whole world goes to hell. Is that God's fault? Let's say that really is the reality. Let's say that the Bible is true and that men hate God that much. So who's going to get saved? Absolutely no one. And if God saves no one because everyone is evil and rejects him, is God wrong? No. So that's what you got without election. You got the whole world hating God and going to heaven. That's it. The other option is this. Among these evil men, for his own glory, and to demonstrate his own kindness before the foundation of the world, he chooses a group of men out there to demonstrate his glory in them. Is that wrong? Did he rip the other men off? Did
I've got two choices. God saves people by his own sovereignty, or everybody goes to hell. Everyone. Because men are that evil. See, your problem, see, what you need to realize is this. If God, right now, were to throw open the door of hell and say, everyone who wants out of hell, the only thing you have to do is bow your knee to me and recognize my lordship, they'll slam the door and stay in hell. See, what you don't realize, because of the humanistic Christianity in America, you don't realize men are really evil. They really are evil. There's your problem. You don't think men are. Men really are evil. Men really deserve hell. They really do. Então aí vocês perceberam, né? Novamente frisando que a doutrina da eleição incondicional, ela está diretamente ligado à doutrina da total depravação. Porque o homem não quer Deus, porque o homem está separado de Deus, porque o homem odeia Deus, é que Deus precisa salvar o homem através da eleição incondicional. Vamos orar para encerrarmos este estudo. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo, porque nós podemos estudar a sua palavra, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos compreender qual era a nossa situação antes de conhecermos ao Senhor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor derramou sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, e nos salvou, perdoando os nossos pecados, Senhor. E hoje nós o temos como nosso Senhor, Salvador e nosso Pai. E nós te glorificamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Boa tarde. E amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente aqui para a nossa próxima aula. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Obrigado, pastor. Até mais. Boa Obrigada. tarde.